O quê? Lula, STF, Procurador-Geral da República e Polícia Federal decidindo conjuntamente o destino de Bolsonaro em reuniões secretas? Gente, o que eu vou contar para vocês é um verdadeiro escândalo, por qualquer que seja a perspectiva. No mesmo dia em que o tio França morreu ao se explodir com fogos de artifício lá na frente do STF, uma reunião secreta acontecia em Brasília. Só que nem eu, nem você, nem ninguém deveria ficar sabendo desse evento. Era para ele ter permanecido oculto da imprensa, da opinião pública, não fosse o trágico incidente daquela noite. A reunião aconteceu onde? No Palácio da Alvorada, que é a residência oficial de quem? De Lula, presidente da República. E eu já vou te contar quem eram as autoridades presentes nessa confraria secreta. Mas antes, curta o vídeo, se inscreve no canal e compartilhe o link desse vídeo para os seus grupos de WhatsApp para que mais gente fique sabendo desse verdadeiro absurdo. E quem participou do encontro? Lula, é claro, os ministros do STF Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin, o Procurador-Geral da República Paulo Gonet e o Diretor-Geral da Polícia Federal Andrei Rodrigues. Esse encontro, ele não constava, presta atenção, não constava na agenda oficial de nenhuma das altas autoridades presentes, em um flagrante descumprimento da lei. E como que então a gente ficou sabendo disso, Deltan? Ficou sabendo por uma reportagem da Folha de São Paulo que eu vou mostrar aqui para você. Olha aí, reta final de inquérito do golpe tem Bolsonaro pressionado e silêncio sobre reunião com Lula. Que reunião é essa? Acompanha ali embaixo a linha fina, ó. Governo, STF, PGR e PF mantém silêncio após encontro na Alvorada. Encontro na Alvorada. E dá uma olhadinha aqui nesse trecho aqui da matéria que eu vou ler para vocês. Olha aqui, ó. Segundo auxiliares de Lula, ele já tinha conversa marcada com integrantes do judiciário para uma reunião de, preste atenção, reunião de avaliação de cenário. Algo que, por esses relatos, vem acontecendo com frequência, gente. Gente, isso aqui é absurdo demais. Em resumo, o encontro da Alvorada teve como anfitrião o principal adversário político de Bolsonaro na atualidade, Lula, e contou com as presenças do chefe da corporação que comanda as investigações policiais contra Bolsonaro, Andrei, corresponsável por analisar a conclusão dessas investigações e decidir se as arquivos oferecem denúncia à justiça, o Gonet, e por fim contou com o juiz responsável pela sentença, com Alexandre de Moraes. Mas, Deltan, reuniões secretas são normais? Gente, não são. Ou pelo menos não deveriam ser. Nos Estados Unidos, juízes da Suprema Corte não participam de reuniões de governo lá na Casa Branca, nem comparecem a encontros ou jantares fora da agenda oficial. O único caso conhecido envolveu um juiz, eu vou mostrar ele para vocês aqui, ó, esse juiz, esse cara aqui, ó. Esse juiz chamado Abe Fortas. Ele mantinha uma relação próxima com o Lyndon Johnson, que foi o presidente que indicou ele. O Fortas participava de reuniões da Casa Branca e informava o presidente sobre deliberações internas lá da corte. Quando a imprensa descobriu que ele foi pago para dar um seminário com o dinheiro de um ex-cliente dos seus anos de advogado, que era investigado por irregularidades na Bolsa de Valores, foi a gota d'água. O escândalo resultou em uma crise que obrigou ele a renunciar em 1969. Mas lá, esses encontros não acontecem. Por quê? Porque desde essa época, e antes disso aqui, desse carinha aqui, do Abe Fortas, isso era visto como um escândalo, como um absurdo, como algo errado. E aí a gente tem, então, um encontro no Brasil. E ele também deveria ser um escândalo. Não se trata de um encontro oficial em eventos ou solenidades de Brasília, o que seria normal. Não se trata também de um encontro com uma pauta definida, pública e transparente. Não! Se trata de um encontro às escondidas. Escondidas. E qual o assunto? O motivo declarado do encontro seria uma avaliação de cenário. Como assim? Que cenário? Mudanças lá do Corinthians, time do Lula? A final da Libertadores da América em Buenos Aires? Gente, é óbvio que não. O cenário discutido era claramente político. E o que ministros do STF têm a ver com avaliações políticas? Nada. Ou pelo menos não deveriam ter nada. Além disso, se alguém quer uma boa avaliação de cenário político, a pessoa vai e lê ou ouve a análise de um comentarista político, de um jornalista, de um cientista político, mas é evidente que não se trata disso. Ali estavam juízes que vão decidir investigações e processos. Avaliar cenários junto a eles significa basicamente pedir para eles anteciparem resultados de julgamentos, sondar os prováveis votos ou então entender as tendências.
Se a pauta real do encontro não é declarada, só nos cabe especular. E a Folha de São Paulo, que é um veículo de esquerda, fez a sua própria especulação, sugerindo que o encontro discutiu os casos criminais contra Bolsonaro, como a gente viu, e até a Folha achou isso absurdo. Dá uma olhadinha aqui mais uma vez comigo, olha só. Olha aí, ó. A Folha de esquerda, claramente, dá uma olhadinha isso aqui, ó. A Folha falando o que Bolsonaro fez na presidência. Somou evidências golpistas às claras, fez ataques a ministros do STF com palavrões, colecionou frases antidemocráticas, confrontou medidas de combate ao vírus, acumulou frases preconceituosas, fez uma série de ataques à Folha e imprensa. Gente, nada de bom, vocês estão vendo, né? Nada de bom, só coisa ruim, como se Bolsonaro só tivesse feito coisa ruim. Isso aqui é um veículo claramente de esquerda. E aí ele fala que esse encontro provavelmente sugerem aqui que o encontro tinha por pauta os casos do Bolsonaro. E aí até a Folha acha isso um absurdo. Ela falando aqui, ó, apesar da ausência quase total de transparência e do potencial risco de contaminação da necessária imparcialidade e separação de funções do processo penal, criticando aqui claramente, e aí vem dizer que encontros como esses, absurdos, têm acontecido com alguma frequência em Brasília, o que é errado, o que é absurdo. E essa especulação de que o encontro tinha por objeto tratar dos casos criminais contra Bolsonaro faz todo sentido. A única razão para ver ministros do STF nessa avaliação de cenário é discutir os casos que estão em julgamento lá na corte. E aquele envolvendo Bolsonaro, ou aqueles do Bolsonaro, são hoje centrais. Além disso, essa reunião aí, secreta, foi composta pelo principal adversário político do Bolsonaro, pelo chefe da polícia que conduz as investigações, pelo procurador responsável por apresentar a denúncia e pelos juízes que vão julgar o caso, incluindo o próprio relator do caso. Todo mundo sabe que Lula é o principal adversário político de Jair Bolsonaro. Todo mundo sabe que Jair Bolsonaro está investigado em vários inquéritos do STF, todos relatados por quem? Por Alexandre de Moraes, também presente na reunião. Em algumas dessas investigações, como aquelas da fraude no cartão de vacinas e das joias sauditas, o Bolsonaro já foi indiciado pela Polícia Federal, que é liderada pelo André Rodrigues, outro participante do encontro. Gilmar Mendes e Cristiano Zanin são dois juízes que vão julgar o Bolsonaro no Supremo, enquanto Paulo Gonet vai decidir se vai apresentar a denúncia contra o ex-presidente nesses casos em que ele é investigado. O que nós estamos assistindo é a uma total contaminação política do STF e dos seus julgamentos criminais, especialmente aqueles envolvendo Jair Bolsonaro. A Suprema Corte ela se comporta como quem está numa explícita lua de mel com o governo Lula, com os ministros participando de conversas políticas com o presidente da República, principal interessado na condenação de Bolsonaro e na sua retirada da vida pública. Vamos lembrar que o Código de Ética da Magistratura, gente, proíbe juízes de exercerem atividades político-partidárias. Isso é, inclusive, crime de responsabilidade punido com impeachment. Mas isso não é suficiente para impedir Moraes, Zanin e Gilmar Mendes de agirem como eles querem. A grande verdade é: a vontade suprema não se submete à lei. A imparcialidade judicial ela tem dois aspectos. O primeiro é a isenção do juiz no julgamento, ele julgar de uma forma justa. O segundo aspecto, muito importante, é a percepção pública da isenção judicial. A regra da imparcialidade ela protege não só o resultado do julgamento, mas também protege a imagem do judiciário, que por aqui vem sendo violentada dia sim, dia também, por abusos praticados pela Corte nas investigações e processos contra Bolsonaro e contra a direita. É urgente que esses casos sejam reavaliados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e as chances disso acontecer aumentam muito com a eleição do Trump. Isso porque se nós formos esperar que a mídia e o STF reconheçam o escândalo dessa reunião, aí nós estaremos, sem dúvida, esperando pelo dia de São Nunca. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui, até o final. E obrigado também à Rede OCP de Jornalismo, que publica minhas colunas de análise política às quartas e onde também eu tive a oportunidade de falar disso no meu artigo dessa semana. E não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o link desse vídeo para que a voz da nossa indignação conjunta possa chegar mais longe.